Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está nos vendo agora. O mais importante é o seguinte, é que você esteja novamente com a mente aberta, com o coração aberto e todo o seu ser, a sua vontade pronta para aprender mais. Eu espero que você tenha, durante esta semana, estudado, lido, refletido e pensado teologicamente. Você está vendo que eu estou com um livro de teologia na minha mão. Esse livro está disponibilizado para você, para leituras, porque teologia é, acima de tudo, ler, compreender o que pode ser melhor cada momento. A aula de hoje tem o seguinte título: Da teologia e suas possibilidades. Teologia envolve razão, teologia envolve pensamento, teologia envolve imaginação. Agora veja, teologia envolve razão, pensamento e imaginação construtiva. Uma imaginação construtiva. Isto é, você pensa, você articula, você imagina de forma construtiva. Mas teologia envolve pesquisa. Por isso, envolve leitura. Mas envolve o interpretar. Porque pesquisa e também ela interpreta o que foi dado desde o passado. Teologia significa estar permanentemente lendo, aprendendo, compreendendo, refletindo, avançando, querendo cada vez mais entender. É preciso crer para entender. Não é preciso entender para crer, mas é preciso crer para entender. E quanto mais nós entendemos, mais você vai entender que você pode olhar para o passado com a perspectiva de imaginar e de interpretar. Bem-vindo a esta nova aula. Qual seria o objetivo desta aula que foi dada e agora você recupera? Primeiro, compreender o âmbito e o campo da ação da teologia como disciplina. A teologia tem vários âmbitos. Tem âmbito do pessoal, mas a teologia tem a ver com a humanidade, tem a ver com a sociedade. Quando a gente fala do âmbito da teologia, é o âmbito de todas as doutrinas, elas têm que estar conectadas. O objetivo também é fortalecer a questão do método em teologia. Falando em método, temos que sempre, nesta aula de introdução aos estudos teológicos, compreender, olhar para o passado, olhar para o presente, o contexto, e olhar para toda a palavra profética do futuro que está vindo. Método. Quando eu digo olhar para o futuro, a teologia tem a ver com a escatologia. Quando eu falo com o passado, a teologia tem a ver com a história e com a teologia da criação. Com o contexto, tem a ver com as ciências do momento atual. Lendo, ouvindo, compreendendo onde está a realidade da vida. E terceiro, clarificar as áreas em evidência no trato da teologia como ciência. Em cada época, a teologia trabalha em certas ênfases. Por exemplo, neste momento é muito importante estudar a teologia ligada à criação. Por quê? Porque o problema do mundo atual fala de ecologia, então a teologia tem uma resposta à ecologia. Houve épocas da vida que a teologia dava ênfase na questão da salvação, porque o grande problema do ser humano era compreender a justificação pela fé. Em outros momentos, a teologia se preocupou mais com a igreja, a eclesiologia, a verdade da igreja, o ser igreja. Houve momentos que a teologia se preocupou muito com a ética, mas com a ética ligada à sociedade, ligada com as guerras, ligada com o mundo do seu momento. Houve momentos que a teologia estava muito mais brigando com a própria filosofia. Outro momento ela se relacionou muito mais com a sociologia. Hoje a teologia precisa olhar todos os âmbitos, inclusive a biologia, porque são grandes temas que estão aí. A ecologia é um tema atual. Então, quais são as
possibilidades da teologia. Universidade já estuda a teologia como teologia pública, diferente da teologia confessional, que é a teologia para a igreja, para formar pastores e missionários. Existe hoje a teologia ligada a neurociências, a teologia que dialoga com a psicologia, a teologia que trabalha com a antropologia social. Então, a teologia tem âmbitos de ação. Isto nós chamamos de a teologia e as suas possibilidades. Quais são as possibilidades da teologia hoje? Será que a teologia é possível? Pode-se elaborar um discurso sobre Deus no mundo atual? São questões que a teologia enfrenta. E diremos, em primeiro lugar, é possível a teologia, em primeiro lugar, porque Deus existe. Deus tem atuado e tem falado. Esse Deus vivo, verdadeiro e eterno tem agido na história humana. Ele é o Criador de todas as coisas e soberano. Todavia, apesar da sua grandeza, ou embora a sua grandeza, não deixou o ser humano, sua criatura, no abandono, na ignorância. Pelo contrário, revelou-se tanto de forma geral na natureza e de maneira especial na história de Israel e em Jesus Cristo. Sim, a teologia é possível, porque a teologia é possível a partir da realidade de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. A afirmação básica da Bíblia em relação ao ser humano é precisamente esta: o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. A teologia tratará de definir o ser humano como um portador da imagem de Deus. Essa semelhança que permite ao ser humano escutar Deus e lhe responder com fé. Não se trata de uma fé que é um mero assentimento intelectual de fórmulas. Trata-se de uma fé que é uma atitude de respeito e obediência a Deus, uma disposição que envolve toda a pessoa, intelecto, emoção, sentimento, vontade. O requisito para todo conhecimento teológico autêntico é a disposição para realizar a vontade de Deus. A teologia é possível porque o ser humano foi criado para ser imagem de Deus. Quando Deus foi criar os animais, ele falou com a terra e os animais surgiram. Quando o ser humano, quando ele foi criar as plantas, sabe o que ele fez? Falou com a terra e as plantas surgiram. Quando ele foi criar as estrelas, em Gênesis diz que ele falou com o firmamento e elas surgiram. Mas olha, quando ele foi criar os peixes, ele falou com as águas e os peixes surgiram. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele falou consigo mesmo. Você quer maximizar um peixe? Coloque-o na água. Quer maximizar os potenciais de uma semente, de uma planta? Coloque-a na terra. Quer maximizar os animais? Coloque-o na terra, porque é a fonte da sua origem. Mas o homem e a mulher, se você quer maximizar seus potenciais, ele precisa de Deus, a fonte da sua origem. É isso que a teologia diz, e por isso a teologia é possível e tem suas possibilidades. Veja o seguinte: a teologia é possível, por quê? Por causa da ação iluminadora e didática do Espírito Santo. Assim como o Logos, a palavra, é intérprete do Pai, Paulo diz que Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas em Deus. A teologia é possível por causa do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que sem a ação do Espírito Santo nós não vamos conseguir compreender a teologia na sua profundidade e na sua realidade transformativa. A teologia é possível por causa da didática do Espírito Santo.
Toda teologia é o esforço de articular, analisar, clarificar, organizar, sistematizar, relacionar ou qualquer outra forma de expressar a fé ou a experiência do encontro com Deus. Como tal, é uma atitude da razão e por isso faz uso da racionalidade para criar princípios, categorias, modelos e regras de pensamentos, incluindo a lógica. É um empreendimento crítico e normativo. Não apenas escreve ou analisa, faz também julgamentos sobre a autenticidade, validade de apropriadas expressões da fé cristã. Quando eu estou olhando para isso que acabei de ler com você e por você, veja que o alvo da teologia é analisar, é articulação, é clarificação, é sistematização, é expressar a experiência do encontro com Deus. Quando a gente está trabalhando teologicamente, você tem que compreender que teologia é um caminhar analítico, é um caminhar reflexivo, é um caminhar que tem a ver com o pensamento, mas tem a ver com o coração. Por isso que o teólogo, no estudo teológico, ele precisa aprofundar o conhecimento bíblico. Ele precisa estar aberto ao conhecimento histórico também para ver o que a igreja falou e disse sobre este tema, este foco, este assunto, ao longo dos últimos 2000 anos. Ou a história de Israel desde o princípio. O que eu quero dizer a você é enfatizar o fato de que teologia é análise reflexiva. Que teologia é o aprofundamento da compreensão. Por isso exige reflexão. Mas teologia tem algo muito importante que é conectar-se com o contexto de hoje. Porque há novas perguntas, novas realidades, novas buscas, novas questões, para as quais a teologia é chamada e convocada a dar respostas. Teologia é fundamentalmente esta reflexão que busca saber o que crê. Busca compreender, analisar, clarificar, sistematizar o que tem se experimentado. Então vem uma pergunta, e a grande pergunta é: como é construída a teologia? Como que ela se articula, como ela se constrói? Toda elaboração teológica é uma função não tanto de um teólogo isolado, que vive uma espécie de torre de marfim, mas de toda a comunidade daqueles que creem. A Igreja de Jesus Cristo é chamada a analisar a sua fé e a sua prática. E isso sob a luz da revelação de Deus registrada nas Escrituras Sagradas. O trabalho teológico é essencialmente comunitário e não meramente individual, como se delegássemos a especialistas. Lembramos de que Deus deu os dons e os ministérios para a igreja e incluiu mestres, incluiu pastores, incluiu doutores. Compreender os dons e os ministérios da igreja é fundamental para compreender a teologia. Muitas vezes nós damos ênfase em alguns dons e esquecemos que há também os dons de mestre, inclusive os dons de doutor. Isto é dom do Espírito Santo. O que é isto, senão a habilidade de compreender com profundidade as verdades de Deus e ensiná-las ao povo. Jesus, quando enviou, ele mandou com uma ordem muito simples: ensinando-os todas as coisas que vos tenho dito. Teologia é uma possibilidade de todos os que creem. Há duas perspectivas da teologia. Ao longo
do método teológico, do estudo do método teológico, tem se dito que há a teologia da arquibancada, seria a teologia do camarote, e outra é a teologia do caminho. A teologia do caminho é a teologia que vai ao encontro da vida. Não é a teologia de especialistas para especialistas, não. É a teologia que vem da profundidade da verdade compreendida e revelada ao longo dos tempos, mas colocada de uma forma que vai ao encontro das necessidades da vida e do povo. Foi assim que Jesus fez. Jesus ensina a teologia do caminho. O caminhar de Jesus na estrada de Emaús, dando uma aula das Escrituras sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre Ele mesmo, desde o início, ele está o quê? Ele está fazendo a teologia do caminho, a teologia da vida, para dizer para mim e para você o seguinte, que precisamos continuar fazendo a teologia do caminho, a teologia que vai ao encontro da vida e das necessidades do mundo. John Mackay descreve as duas formas de encarar a vida, a arquibancada e o caminho. Naturalmente, trata-se de duas metáforas que indicam duas formas de viver, como espectadores ou como caminhantes. Afirma que os primeiros são da janela, no sentido de passarem a vida olhando, observando e teorizando. Os outros são os que se lançam na vida, arriscando, atuando com paixão e decisão. Teologia é isso, é paixão, é decisão, é caminhada, é busca de respostas das grandes verdades de Deus nas Escrituras, porque Deus tem uma palavra sempre pronta e viva para cada um de nós. Essas são as possibilidades do agir teologicamente. Bem, agora é com você. Boas leituras. Sucesso!